Olá, Adriana, muito obrigada por estar aqui. É um prazer e por fazer parte deste projeto, o Mem News, que se destina à captação da memória oral do consumo de notícias. A primeira parte da entrevista consiste em obter mais informação sobre o entrevistado. Assim, vou começar por aquela pergunta de praxe. Pode então contar-nos um pouco sobre si, a idade, onde estudou, o contexto familiar e etc. Ok? Muito boa tarde, o gosto é todo meu, muito obrigada pelo convite, é um gosto voltar a esta casa, muitos parabéns pelo projeto, penso que é um projeto muito interessante e se hoje é interessante, acho que daqui a 10 anos será ainda mais interessante para podermos fazer certamente comparações, dar os parabéns a toda a equipa e é com muito gosto ver na equipa rostos que a mim me dizem muito e que muito me ensinaram e espero trazer algum contributo então nesta entrevista. Eu chamo-me Adriana Oliveira, nasci, cresci e continuo lá há 50 anos em Vila Nova de Famalicão. Mais propriamente, naquela altura em que eu nasci há 50 anos, eu nasci em casa, por isso nasci em Santiago de Antas, que era uma freguesia de Vila Nova de Famalicão. Famalicão era, eu não sei se era uma aldeia, era uma vila, é certo, o próprio nome diz, mas ainda hoje é uma cidade. Hoje é uma cidade e ainda continua a chamar-se Vila Nova de Famalicão. Cresci num ambiente familiar muito acolhedor, é verdade, muito familiar no termo tradicional, na rua onde eu vivi durante muitos anos e onde vivem ainda atualmente os meus pais. Cresci naquela rua, nunca fui para o outro lado, é uma coisa curiosa. Fiz naquela rua a escola primária, um pouco mais abaixo, e por isso foi assim uma infância muito no meio do campo, com muito arvoredo, muita natureza, muito jardim. E eu tinha uma irmã, tinha e tenho uma irmã que era do mesmo ano, nós somos de diferença de 10 meses. E também tenho uma prima que naquela altura também era diferença de 10 meses, por isso brincávamos muito as três, brincávamos muito no jardim, a vizinha da frente era agricultura, vivia da agricultura, a grande parte dos vizinhos em frente, por isso era muito curioso que vivi no meio dessa agricultura, cresci com a agricultura, não é? A ver a altura do milho, eu estava lá, para as desfolhadas e participávamos naquilo tudo. E pronto, foi mais ou menos aí. Depois, quando acabei a escola primária, nessa rua aí foi a minha mudança. Os meus pais, na altura, decidiram colocar-me no Colégio das Caldinhas. Era um instituto no Nalvas, naquela altura, e foi uma grande mudança para mim, porque saí de um circuito muito protegido. Os meus pais trabalhavam, mas a minha avó materna estava em casa e o meu avô também. Nós estávamos sempre em casa, nunca fui para a creche. Quando saí diretamente para a primeira classe, não é? E com os avós também paternos a viver na rua de cima, por isso a minha vida era toda ali. Muito familiar. Muito familiar, sim. E o percurso escolar, então? Saio dali, vou para o Colégio das Caldinhas, no 5º ano, e lá me mantenho do 5º ao 12º ano, onde fiz o percurso todo, 5º, 6º, por aí fora, cresci lá dentro, era colégio-casa, casa-colégio, só a partir mais ou menos do 10º ano, no 9º ano já fazia alguma atividade, fazia 7º, 8º e 9º tinham umas atividades fora do colégio, em que os pais me levavam, iam-me buscar, levavam-me à atividade, e a atividade traziam-me para casa. A partir do 10º ano nós podíamos sair, que até ao 9º ano não podíamos sair de fora do colégio, aí eu tinha às vezes umas fugas lá, meu pai e a minha mãe pontualmente me deixavam ir com os colegas na caminhoneta até ao centro da cidade e ficávamos numa rua lá em Vila Nova de Famalicão, que tinha um café chamado Camões, e então era uma alegria para nós naquela tarde, 2 horas ali à volta, a ver aquele outro mundo, porque não era o meu, não era? Conhecia outras pessoas e jogava-se bilhar e era interessante, era curioso. Depois, mais tarde, veio até aqui.
Vim até fazer aqui. O percurso universitário. Sim, eu praticamente, os meus estudos eram todos lá. Eu tive uma infância de muita brincadeira e muito feliz, muito longe dos ecrãs, que é o contrário de hoje, não é? E depois, quando venho para o Porto, há uma mudança muitíssimo grande. No 12º ano resolvi continuar os estudos, selecionei o Porto, depois pensei na cidade aeroporto, e a universidade onde vim foi, de facto, aqui para esta casa, para a Universidade de Fernando Pessoa, e que foi uma diferença muitíssimo grande em todos os níveis, mesmo para os pais, era uma preocupação, a filha, a família toda. Só para terem uma ideia, a primeira vez que eu vim aqui às aulas, não eram aulas, era à praxe, não é? Quando cheguei a casa, eu tinha a família toda à minha espera. E quando eu digo toda, eram os pais, naquela rua viviam os tios, então todos estavam à espera para contar o que é que se tinha passado naquela minha saída daquela rua de São Cláudio. E após a licenciatura, continuou os seus estudos? Sim, eu fiz, na altura, terminei a licenciatura, comecei a trabalhar. Eu comecei a trabalhar numa empresa que agora, entretanto, já não existe, que é a TVTEL, dentro da TVTEL, no Olá Porto. Era um site da internet, onde eu fui assumir a função de jornalista pura e dura, não é? Mesmo de rua, onde fazia as reportagens, as entrevistas. A partir daí, mais tarde, 2 anos, resolvi fazer o mestrado. E fui fazer mestrado à Universidade do Porto. Pronto, queria ter outras experiências, e fiz lá o mestrado. Mais tarde resolvi fazer o doutoramento, e fui até Coimbra para ter outra experiência, a vários níveis, quer seja das próprias instituições, quer seja do ponto de vista também geográfico, e fiz o doutoramento também lá em Ciências da Comunicação, e pronto. E hoje está no ISCAP, não é? Hoje, sim, estou no ISCAP, dou aulas no ISCAP na área da assessoria e comunicação empresarial, dou as áreas da comunicação integrada de marketing, comunicação interna, também já dei, e uma disciplina que é metodologias de investigação. Pronto, faço lá, tenho feito o meu percurso tem sido lá. Muito bem. Então agora vamos passar à parte da entrevista que se foca nas questões de memória do consumo de notícias ao longo dos tempos. E relativamente a isso, a família, que foi num contexto um pouco mais alargado, mas mesmo assim vocês conviviam todos, portanto, consumia algum tipo de jornais, havia jornais a que tinha acesso, mais jovem, interessava-se já por notícias, consumiam notícias, recebiam algum jornal? Qual era o meio preferencial em termos de consumo de notícias nessa fase mais da infância, o início da juventude? Sim, quando eu olho para trás, não fiz nenhum estudo, não estive a pensar. Claro, mas a ideia é mesmo essa, exato. Daquilo que me lembro, eu olho para trás e vejo a rádio como um elemento fundamental. Certo. Na minha casa, só para compreender, a rua tinha pouquinhas casas, era um vizinho, depois tinha a minha casa, depois tinha a casa do outro tio, a casa do outro tio e depois o vizinho a seguir. Eu lembro-me muito de ter a rádio ligada constantemente em todas as casas. A rádio era um elemento fundamental. Mesmo quando estavam a trabalhar, a minha mãe depois tinha uma mini confecção, como eu chamo, era pequenita, não é? Mas nessa confecção a rádio estava sempre ligada quando eles trabalhavam. Não houve ninguém que não tivesse de fundo a rádio. Tínhamos a televisão mais tarde. Eu lembro-me de ter televisão. Lembro-me de todos reunirmos em frente à televisão, a família toda, por um evento que infelizmente não me consigo lembrar qual é que era, mas tenho uma ideia da televisão a preto e branco, e nós estarmos todos a sentarmos, uns no sofá, outros no chão, para assistir a um programa que não me estou a recordar qual é que era, mas há pode não tem a ver propriamente com o consumo de notícia, mas onde eu me apercebo o que é uma notícia, entre aspas, que não é neste sentido,
é quando os meus pais têm um telefone em casa. E então eu ouço, fui a primeira, meus pais foram os primeiros a ter telefone ali naquela zona, e eu lembro-me das pessoas irem lá e dizer: eu quero saber notícias do lugar A, B e C, então eu estou à espera de um telefonema. Então iam à casa dos meus pais e pelo telefone sabiam notícias do que se passava do outro lado. Exato, e eu cresci com aquela palavra notícia. E realmente era aí, elas no fim que desligavam, sabiam as notícias dos familiares, do ponto de vista mais pessoal, e sabiam depois notícias do que é que se passava lá. Olha, que na freguesia da minha mãe ou dos meus pais fizeram isto, o meu tio ligou-me e fez isto, e sabíamos notícias mais locais, não é? Locais, pelos telefonemas que algumas pessoas iam fazer à casa dos meus pais. Agora, havia a rádio, televisão e havia jornais. Eu lembro-me, desde que eu me lembro de ler e de pegar em papel, eu lembro-me dos jornais, está por lá, um jornal que fez este ano 75 anos. Era um jornal de Famalicão, muito presente, sempre, em que os meus pais liam. Nós íamos folheando, quando eu aprendi a ler, folheava, e lembro-me perfeitamente que era um marco, era o domingo, depois do almoço, havia a leitura do jornal no pátio cá fora, e eu ainda hoje consigo visualizar a minha mãe, o meu pai ali a partilhar aquelas notícias. De consumo da notícia. Não sei se estou a falar muito. Não, já, eu estou só aqui a verificar que já há algumas questões que vão sendo respondidas e que depois as coisas estar a voltar a colocar. E revistas, não? Revistas, naquela altura, eu lembro-me já muito à frente que falava de uma revista que era muito mal vista, mas era muito consumida, que era a revista Maria, muito reclamada, quando eu era bem mais pequena. Depois, mais tarde, venho a encontrar outras revistas que não eram muito positivas eu ler aos olhos da minha rua e das pessoas que estavam à minha volta, mas lembro-me perfeitamente de alguém dizer que havia uma revista chamada Maria e que essa revista não tinha interesse ao ler, mas que não era de notícias, não tinha interesse nenhum. Então, pronto, era um consumo de notícias muito por esses jornais, muito pela rádio e com foco na Rádio Renascença. Certo. E a televisão teve um impacto nas notícias porque, numa primeira fase, eu lembro-me dos meus pais prepararem o almoço e o jantar para todos estarmos reunidos à hora do telejornal, da tarde ou da noite, e depois passamos a uma fase em que jantávamos mais rápido, fazíamos em família e depois sentávamos a ver o telejornal, não é? Para sabermos o que é que se passava. Isso numa infância, não é? Certo. Passavam então, viam em família, não é? Sim, tínhamos. E tinham o hábito de discutir essas notícias, de comentar em família também aquilo que iam vendo? Sim, pessoalmente não me lembro de nenhuma notícia em concreto. Lembro-me, se calhar, de uma fase já mais tardia, aqueles quando apareceu os debates. Certo. Isso lembro-me perfeitamente, no fim dos debates e das entrevistas, os pais, nós, entre família, pais e eu e a minha irmã, às vezes comentarmos e depois vinham os tios e comentava-se aquele político que deu aquela entrevista, aquela pessoa, aquela figura pública que deu outra, sim, comentávamos entre nós. Relativamente ao cinema e as notícias no cinema, tem alguma memória? Não tenho. Famalicão não tinha cinema. O cinema comigo aparece-me muito mais tarde. Certo. Já deveria estar pai na 4ª classe. Certo. E foi um tio que chegou lá e disse: Famalicão tem um cinema, eu vou levar as sobrinhas ao cinema. E fomos todos ao cinema ver. Quando teve a primeira vez. Ora bem, e quando já pronto, chega uma fase mais juventude, já jovem adulta, os hábitos de consumo de notícias, sentiu alguma diferença? Houve alguma alteração relativamente a essa fase? Mais tardia, quando já entra na fase, pronto, já é mais jovem, secundário, início da faculdade, também se calhar com outra percepção, não é? Já nessa altura. Os hábitos de consumo alteraram-se? Não se alteraram? Alteraram-se. Eu acho que comecei a olhar
tive a percepção de que havia outros jornais, não era só aquele, mesmo que falasse Vila Nova de Famalicão. Eu tive a percepção, houve uma altura que começaram a aparecer muitas revistas. E lembro-me que comecei a consumir revistas para mulheres, não é? Que eles diziam isso. Eu lembro-me de comprar a revista Máxima, de comprar a Cosmopolita, com os meus pais a olhar para aquilo. Lembro-me de estar a ler essas revistas e de ser censurada. De ouvir rumores de outros familiares, apontar ao meu pai se eu lia aquelas revistas, que não tinha interesse nenhum, eram muito avançadas, estaria eu pai no 9º ou 10º ano, e o meu pai ficava assim a olhar, e depois há uma abertura mais para consumo de jornais como o Jornal de Notícias, como o Jornal Público, e mais tarde lembro-me de me render ao Jornal Expresso. Era um jornal que, pela dimensão, eu gostava imenso, e de revistas da Grande Reportagem, que foi uma revista que me marcou. Eu gostava imenso de a comprar, às vezes chegava a fazer coleção delas e ver o que é que se passava, e o Miguel Sousa Tavares, não é? Que acaba depois por ser ali uma influência grande, e vamos buscar os livros para ler. Eu não queria estar a citar nomes, mas realmente esse lembro-me perfeitamente. E essa é das revistas que me chamou muita atenção. E depois a revista Visão, que também era uma revista que eu queria comprar, pedia para comprar aos pais. Eu sempre fui dependente financeiramente dos meus pais, até ao fim até terminar a universidade. E então eu pedia para comprar essas revistas, os meus pais iam comprando, depois folheavam lá em casa para ver o que é que era aquilo. E era interessante constatar que as coisas eram diferentes e que havia mais mundo para além da rua de São Cláudio, não é? Onde eu vivia. Isso foi interessante. E relativamente assim a noticiários ou outros meios de comunicação, rádio, foram adquirindo importância, perdendo importância no consumo de notícias à medida que a Adriana ia crescendo? Ia tornando-se adulta e fazendo as suas próprias escolhas. A rádio, passei também, além da Rádio Renascença, passei também a ouvir a TSF e gostava de ver aqueles programas que tinham na TSF e a ver cada vez mais televisão, que era uma coisa que na minha infância eu não via muito. E hoje, até a comparar com colegas da mesma idade, eles viam muito mais programas que eu não via. Tinham uma infância muito mais de rua, mais de brincadeira. E a certa altura eu viro-me bastante para a televisão, sobretudo com as grandes reportagens na televisão, os telejornais sempre a ver, e entrevistas, as grandes entrevistas, já numa fase tardia. Esses géneros sempre me atraíram bastante durante um percurso longo da minha vida, até terminar o secundário, mesmo a entrar na universidade. Esse tipo de programas focou-me bastante. Certo. E atualmente, sente que recentemente ou nos últimos tempos houve alguma alteração aos hábitos de consumo de notícias? Agora é mais online? Qual é a percepção que tem relativamente depois ao percurso mais recente do consumo de notícias? Agora que me está a fazer essa pergunta, se me deixar voltar lá atrás, eu há um marco muito curioso. Eu estava no colégio e despertou a Guerra do Golfo. Sim. Pronto. Eu ia perguntar sobre isso, mas ótimo. E quando eu olho agora com a pergunta que me fez, naquela altura mudou a percepção das notícias. Eu lembro-me de estar no recreio e todos queríamos saber o que é que aconteceu. O que é que era aquilo. Então queríamos ir todos para casa perceber o que era aquilo. Aí, quando eu hoje faço a ponte do impacto que aquilo teve com o impacto que hoje em dia as notícias têm, eu sinto que há uma diferença, não é? Já não se corre para ir ler aquela notícia ou ir saber daquela notícia. Eu, pelo menos, sinto que ela vai estar lá para quando eu quiser. Naquela altura, não. Naquela altura, nós queríamos ir ver porque sabíamos que íamos perder aquele direito. Se era verdade ou se era mentira, não se falava sobre isso como agora, não é? Mas nós íamos a correr para nos manter atualizados, que a notícia fugia. Hoje, quando eu sei que há uma notícia bombástica, eu sinto que quero ir ver, mas sei que ela vai esperar por mim.
Só que chego lá, já tem muito mais em cima, mas a notícia não desapareceu, não sei se me faço entender. Claro que sim. E o consumo mudou muito mais para o digital, sem dúvida que para o papel. É curioso que eu durante muitos anos comprava jornais, o Público, o JN, Jornal Notícias mais ou menos, de vez em quando, mas o Jornal Público, eu cheguei a comprar todos, os diários de notícias, a ler todos, a ver o que é que se passava. E foi até mais tarde, no 1º de janeiro, que eu aprendi o que era a notícia paga, não é? Publico reportagem, eu perguntei o que era aquilo naquela altura, e eu fiquei a perceber. E depois há um jornal que é o Expresso, e eu comprava aquele jornal. E era religioso. Eu chegava ao fim de semana, já em pleno ano 2000, 2001, já estamos comigo até a fase adulta, a ir para sentar. Para mim, o domingo era ler aquele jornal, era maravilhoso. Eu, durante muito tempo, no consumo de notícias, gostava de ler a notícia toda, que estava no jornal ou via na televisão, mas eu sempre gostei muito dos editoriais, chegava a recortar editoriais, os editoriais diziam-me muito, a forma como eles eram escritos, e eu gostava imenso de uma parte dos editoriais do Jornal Público e depois mais tarde do Jornal Expresso. E depois eu acho que há uma mudança em mim a ver um outro tipo de notícias quando nasce o Jornal de Negócios online. E eu comecei a ver que também havia notícias, não é que eu não soubesse que havia notícias de economia, mas eu lia-as no Expresso e num Público e via-as na televisão com muito mais dificuldade de as entender, apesar de ter feito um 11º e 12º ano na área da economia. Mas quando nasce esse jornal online, é quando sinto que dou um salto para o online. Começo a ler essas notícias e a perceber que o mundo da economia, das finanças, dos negócios, o PIB, as taxas de juro eram mais facilmente compreendidas naquele formato e por aquele jornal. E a partir daí comecei a consumir mais online, embora não deixando o papel de vez. Era certo que nunca ia de férias sem levar o jornal em papel. E ainda hoje, talvez, se calhar, o último ano de férias que não tenha levado, porque se calhar levei outros livros que precisava de ler, mas as férias eu tinha sempre que levar o jornal e era um momento agradável abrir o jornal e ler. Também ainda hoje, apesar de consumir muito, não tenho dúvidas nenhumas, no digital, não há, também pontualmente eu compro o jornal, até porque tenho uma filha de 9 anos e eu gosto que ela veja e sinta o jornal, que é uma coisa curiosa lá, e de vez em quando também faço isso, mas sou uma consumidora de notícias muito mais no digital. Agora, há um aspecto em mim que eu tenho estado a pensar às vezes, e quando me fez este convite até me lembrei disso. Eu hoje sou uma consumidora de notícias, eu às vezes penso que eu sou uma consumidora de títulos de notícias e de leads das notícias. Não é? A ler a notícia depois em pormenor, às vezes estamos se calhar tão habituadas à rapidez da informação que depois começo a ler a notícia ou ela está realmente muitíssimo bem escrita e tem um tema que me interessa, ou eu não consigo ler a notícia até ao fim. No digital, consigo ler mais depressa no papel do que no digital. E programas de notícias, através de rádio ou televisão, acompanham hoje em dia esses programas noticiosos, telejornal, em alguma estação? Continua a acompanhar as notícias dessa forma? Durante algum tempo eu ainda seguia canais generalistas e depois foquei-me muito no SIC Notícias. Mas recentemente fui lá ver a CNN, não é? E por aí fora. Claro que no meio disto tudo também há o consumo de notícias e dos jornais internacionais, claro. Está tudo certo.
mas há algo que tem mudado, de facto. Eu deixei de consumir as notícias na televisão, pelo menos de uma forma muito mais acentuada, muito mais, com muito mais leveza, ou seja, às vezes, pontualmente, sim, hoje é dia de ir ver aquele telejornal por algum motivo, então estou em casa e vamos nos ligar e organizar, ou estamos a jantar e colocamos o tablet com a notícia que vai dar, mas o consumo de notícia passa todo, felizmente ou infelizmente, pelo digital, e não há nenhum programa, que é curioso, que eu hoje diga que sem dúvidas eu preciso daquele programa. Não tenho. Na rádio eu vou passando, quando eu ouço muito rádio no carro, em casa definitivamente não consumo rádio, e depois os programas noticiosos, tento escutá-los sempre na rádio. Eu olho mesmo para o horário e mudo para a TSF ou para a rádio comercial pontualmente, mas TSF e Rádio Renascença, naquela hora, para ouvir as notícias, e depois troco. Não tenho assim nenhum programa que possa dizer que não perco. Agora gosto muito dos podcasts, da primeira pessoa, que foi algo que eu descobri recentemente e que gosto de ver aqueles programas todos, e sim. Obrigada. Então, agora uma questão ainda relacionada com as notícias, já deu o exemplo da Guerra do Golfo. Mais algum acontecimento, uma notícia que tenha deixado uma impressão assim tão forte como essa que falou? Lembra-se de alguma notícia que, recorda até hoje e que, tal como essa da Guerra do Golfo? Olha, assim, eu recordo-me da Guerra do Golfo. Antes dessa, eu recordo-me, que eu agora não sei situar no tempo, das notícias que estavam a ser feitas da Pinta Silva, que visitou Vila Nova de Famalicão, está há muitos anos. Eram umas notícias, todos corriam para saber notícias, porque era uma coisa nova, porque tinha aparecido uma gaiola no meio da cidade de Famalicão, cheio de gente, e que soltaram a Pinta Silva, então eram notícias por todo lado. Lembro-me dessas. Mais recentemente, depois nada... Algo que tenha tido impacto na sua vida? Acho que foram as notícias ligadas sempre a algum impacto com a Covid, muito mais recente, com a Troika, também antes daquelas crises. São notícias que me fizeram olhar por alguns momentos, perder mais tempo, e muito mais recente... Acho que voltei a acordar para as notícias com a situação mundial que se passa agora. Há um período da minha vida que eu senti que adormeci um bocado nas notícias, foi aqueles anos em que eu faço o doutoramento, que é curioso. Eu, durante o meu mestrado, até ao mestrado, ainda consumia muitas notícias, até porque as notícias fizeram parte do estudo que eu desenvolvi durante o mestrado, mas durante o doutoramento foi curioso que eu senti que a nível do consumo de notícias baixou. A minha atenção era muito mais voltada para a leitura, para outro foco, e depois, a partir daí, talvez por questões profissionais vou lendo, por questões profissionais não vou lendo tanto quanto eu gostava, e ultimamente, nos últimos 2 anos, e no último ano em especial, voltei a querer saber mais notícias e de acompanhar mais. Acompanhar mais. Agora, algumas questões mais relacionadas com o 25 de Abril e como é que se lembra de associar a esta altura, se lembra de alguma coisa relacionada com o falar-se do 25 de Abril, notícias relacionadas com o 25 de Abril, naturalmente. Exato, era muito pequenina, não é? Mas se ficou alguma coisa relacionada com este evento, ou não, ou de todo, porque nos anos posteriores, não é? Também houve algum tipo de acontecimentos que fizeram com que este assunto viesse novamente à baila. Do 25 de Abril em si é impossível, não é? Lembrar-se das notícias dessa altura, mas no após, não é? Lembra-se de alguma coisa relacionada com este evento? Alguma coisa chegou até si através das notícias ou por outros meios, através da família, da escola e etc? A família às vezes dizia o que é que se passava do 25 de Abril, o que é que era o 25 de Abril, em que é que constava,
Há frases que até diziam que tinham aquele significado, um determinado significado naquele contexto. O do 25 de Abril, eu lembro-me de ver na televisão e de haver, ainda hoje fala certamente muito claro. disto, que era um debate, que já vem muito posterior, entre o Mário Soares e o Álvaro Cunhal, olhe que não. Eu não tinha muito, eu era jovem, tinha pouco sentido crítico sobre aquilo, mas eu lembro-me de passar muito isso na televisão e lá na minha rua brincavam, olha que não, quando alguém dizia alguma coisa, não fui eu, olha que não. Por isso, essa do 25 de Abril, lembra-me claro, disso. Fica menos na memória naturalmente pela idade. E quando Portugal aderiu à CE? Foi uma festa. Eu acho que foi uma festa de notícias, todos queríamos saber o que era aquilo. A família toda queria saber o que era, o que é que se estava a passar. Qual era o meio que consumiam mais para saber notícias? Rádio e a televisão. Rádio e a televisão. Sem dúvida nenhuma. Houve uma altura que eu não posso precisar em que começou a crescer o número de televisões em casa. Então, de todo lado havia uma televisão ligada e uma rádio para saber o que é que se passava. E essa altura foi, sem dúvida, uma altura de grande consumo de notícias e que se comprava alguns jornais e lia-se nos jornais e via-se na televisão, queríamos saber o que era aquilo, o que é que se tinha, se era bom, se era mau. Eu lembro-me de cá fora, às vezes até um vizinho que passava lá e comentar e ficávamos todos a olhar, era preciso ter reflexão crítica sobre aquilo. E definitivamente na minha família não eram propriamente, eram pessoas simples, liam, mas tinham algumas dúvidas, questões, mas acreditavam que aquilo podia ser um bom momento, olhavam para Portugal na projeção do mundo, por isso vamos ver se realmente é assim. Vou perguntar aqui só assim mais alguns acontecimentos que se poderá lembrar. A Guerra do Golfo já falou, a queda do Muro de Berlim, também, não sei se lembra desse... Lembro-me perfeitamente de ver muitas imagens na televisão, de haver algumas notícias que se liam no jornal, mas sobretudo a televisão. A televisão era sem dúvida. Era o meio preferencial. Era o meio preferencial, digamos. E, por exemplo, o fim da União Soviética, a independência de Timor-Leste, um pouco já muito mais recentes, não é? Os atentados de 11 de setembro, estes acontecimentos, que impacto? Está-se a lembrar de coisas que realmente tiveram um impacto. Eu lembro-me de Timor se falar muito, onde eu, na altura com os estudantes, teve um impacto muito grande, de ver muita televisão sobre essas notícias. Eu acho que há uma questão que é curiosa em mim, talvez, quando eu olho para mim. Eu tinha um dia muito fechado, entre aspas, muito dedicado. Eu entrava no colégio, saía à noite, saía às 5 da tarde, chegava a casa às 5h30, e só a partir das 6 ou 6h30 começava a haver outro mundo, não é? Claro que dentro do colégio podíamos partilhar alguns eventos, mas estávamos muito mais entretidos nas atividades que lá tínhamos. Depois, mais tarde, quando eu entro na universidade, claro que há outros discursos e há outros trabalhos e as notícias são discutidas de maneira diferente, não há dúvidas nenhumas, mas eu também tinha uma vida muito... Eu ia e vinha, só no último ano é que fiquei a viver no Porto. Por isso, eu acabava por ser muito concentrado nos estudos, estar atento às aulas, fazer os trabalhos, fazer render aqui o máximo possível, para apanhar o autocarro e voltar a casa ao final do dia, às 6 horas ou à hora que eu chegasse. Por isso é que a televisão, se calhar, é tão marcante de segunda a sexta, e o jornal tem um papel preponderante muito mais ao domingo, onde todos descansamos. E todos esses programas foram acompanhados com grande euforia, entusiasmo, entusiasmo no sentido de querer saber pela televisão, isso sem dúvida nenhuma. E nos jornais também se comprou mais jornais para ler e perceber os pormenores do que lá tinha. Muito bem. Agora, mais em termos de impacto na pessoa, não é? Portanto, próximas questões que vou colocar é que notícias é que, de certa forma, impactaram mais ou influenciaram mais a sua visão do mundo? Ou seja,
que influenciaram a sua percepção sobre os acontecimentos diretamente, ou seja, e ajudaram a formar opinião sobre esses acontecimentos. Assim, das notícias que acompanhou, não é, desse consumo, houve notícias, ou seja, a partir do momento em que viu determinada notícia, alterou a sua visão do mundo? A certa altura, alterou no sentido em que havia mais mundo do que aquele que eu conhecia. E que era necessário ver e escutar o outro lado. Que não era só o que se ouvia na rua, na escola, porque haviam outras pessoas para além das nossas fronteiras. Isso foi o que mais me chamou a atenção. Depois, quando eu comecei a consumir muito a grande reportagem, mostrou-me que, de facto, a notícia há muito mais da mesma notícia do que aquilo que dão naquela notícia. Não sei se me estou a fazer entender. Sim. Pronto, aí eu percebi que havia outro mundo e que era preciso realmente ler com muita atenção, tentar perceber, para formarmos uma reflexão crítica sobre as coisas. Depois, os editoriais dos jornais, do meu ponto de vista, marcaram-me imenso. Faziam-me pensar sobre tudo o que era dito naquele jornal e criavam-me alguma reflexão crítica sobre as notícias que eu ia lendo. Alguns artigos de opinião, que na altura também que eu comecei a consumir, hoje têm menos impacto, é curioso, mas também me ajudavam a formar a opinião mais crítica. E depois, no meio disto tudo, eu acho que teve um papel muito preponderante a chegada à universidade. E aqui na universidade pode haver notícias que me ajudavam a pensar, mas com os professores eu comecei a perceber que era importante ainda ter mais reflexão crítica sobre aquilo que eu lia, não é? E sobre o que é que realmente era uma notícia, o que é que poderíamos consumir e valia a pena consumir, e perceber e concordar que aqui houve uma mudança muito grande da forma que as notícias passaram a ter. E mim foi quando eu percebi que a comunicação, os meios podiam não ser o quarto poder, mas o quarto do poder. E é nesta casa que eu aprendo isto, e a partir daí me muda a forma como eu olho para as notícias e me questiono sobre o conteúdo que lá tem. Poderia passar a não ser um conteúdo inquestionável, que era um aspecto que durante muito tempo para mim não era. Era o que estava ali dito, o quem, o que é, porquê, aquilo era algo que tínhamos que saber e era dito daquela forma. Isso leva a uma questão muito interessante, portanto, é importante acompanhar, não é? Sem dúvida que deixa isso muito claro. Lê as notícias partilhadas pelos conhecidos nas redes sociais, acompanha as notícias através das redes sociais, porque o online não é necessariamente essa forma, não é? Portanto, se alguém partilha uma notícia consigo, confia, vai ler essa notícia. Como é que é a sua relação com as notícias partilhadas nas redes sociais? Sim, depende do contexto em que ela é partilhada. Uma coisa é uma amiga, um amigo, familiar, partilhar uma notícia via WhatsApp. Manda para mim, eu vou abrir naturalmente para ver o que lá tem. As pessoas partilharem notícias faz-me ir à fonte, confesso. Eu normalmente tento ler a notícia diretamente na fonte. Quando eu digo fonte é ir ao Jornal Notícias. Não, Jornal Notícias eu não sigo, mas a CNN, que vão partir. Vou e entro dentro do site, do jornal mesmo, e nas redes sociais. Leio muito os títulos e acho que isso foi um grande problema. Às vezes eu leio um título, chego a casa e já não digo apenas isto. Eu li um título, será que é verdade ou não? Conseguiste ler a notícia toda? Não li a notícia, então eu vou ler se
se naquele momento não consegui. Claro. Mas não leio todas as notícias que partilham comigo, a não ser que seja via direta, pelo WhatsApp ou para o meu e-mail, aí sim eu abro e vejo o que é que se passa. Essa desconfiança estará provavelmente relacionada com a questão das fake news, não é? O que é que acha desta questão? Tem esta preocupação hoje em dia da desinformação também a que estamos expostos? Completamente. Neste momento, infelizmente ou felizmente, quase que não há nenhuma notícia que eu leia que eu não diga se ela é verdadeira ou falsa. Pronto, neste momento, mesmo quando há um post lá com um determinado título que até é um alerta, eu pergunto-me se aquilo realmente é verdadeiro ou falso. Mas se for das fontes que normalmente há fontes em que confia, não é? Sim, confia no trabalho dos jornalistas? Eu confia nos jornais, nas fontes de informação oficiais? Enfim, eu confio, desconfiando, não sei se me faço entender. Claro que sim. Não estou a dizer que o jornalista não esteja a fazer um bom trabalho e que aquela informação não seja correta, mas eu já não sei essa fonte oficial, onde é que ela foi buscar onde é que foi a fonte que a fonte oficial que eu estou a consumir foi buscar. Não sei se me estou a fazer entender. Estou a passar por uma fase, isso eu tenho notado, sobretudo no último meio ano, mas nos últimos 6 meses, tenho-me questionado imenso sobre as questões da veracidade das perguntas, das notícias, e cresceu muito com a guerra da Ucrânia. A partir daí, da guerra, e tudo o que nós vemos faz-me lembrar da propaganda que nós falávamos e daquela ideia de que a televisão está a mostrar e não está a mostrar bem o que é que realmente é. Às vezes nós não sabemos bem o que é que se passa e na minha cabeça, então, todas as notícias que eu olho já não percebo bem se aquela notícia sobre aquele atentado, seja uma notícia positiva ou negativa. Eu quero acreditar que seja verdade, mas eu ultimamente dou por mim a tentar perceber se daquilo há outros meios também a dizerem a mesma coisa. Interessante. Relativamente às notícias e ao que é notícia, sente que houve alterações que hoje em dia não são exatamente as mesmas coisas a que se dá importância nas notícias? Houve alteração daquilo que é noticiado? Ou pelo menos a que se dá mais relevância? Sim, assim, eu não vou entrar no ponto de vista mais académico daquilo, certo, do que é uma notícia. Sim, não é por aí, mas... Não é por aí. Assim, eu acho que não se consegue, eu às vezes, talvez seja culpa minha, não consigo perceber o que é realmente importante ou não num período médio de tempo. O que é que eu quero dizer com isto? O que hoje, neste momento, pode ser muito importante numa notícia, no dia seguinte é completamente... desaparece completamente da rede social, completamente da primeira página. Então, eu às vezes, o que eu noto é que tudo é notícia, tudo pode ser importante por breves momentos, e no momento seguinte deixa de ser importante. Eu posso estar com uma queda do governo e que naquele momento é aquilo que parece que foi mais importante, mas tudo o que era importante há coisa de meia hora atrás deixou de ser. E pronto, às vezes fico assim confusa. Consumo tipo fast food, não é? É isso. Eu acho que nós consumimos muito isso. E todos queremos... que o que nós pensamos seja notícia. Se calhar é outro assunto, já não vai ao encontro disso. Sim, seria... Mas sim, os comentários. Em relação às notícias em si, acho que continua a valer a tragédia e o horror. É curioso haver agora telejornais que tentam terminar com uma boa notícia, que foi uma coisa que eu achei curiosa, não é? Durante muitos anos nós ouvimos dizer que os jornalistas diziam o que era mau, porque é que não dizem o que era bom, e é preciso perceber o que é o jornalismo e qual é o papel dele. Às vezes estas pessoas que fazem estes comentários não percebem, mas agora tem sido curioso perceber-me que há quem termine, para terminar, uma boa notícia.
Acho que há uma tendência muito fast food das notícias. Não consigo... A guerra marca, questões políticas também, questões sociais também. Agora está muito às questões da violência em cima da mesa. O que me parece é que, de facto, há muito para trabalhar na sociedade, há muita notícia para ser dada, ou não existia, porque não existiam os meios todos para consegui-las dar, ou então tem criado um impacto maior na diversidade do tipo de notícias, dos assuntos, assim posso dizer, que ganham protagonismo nos ecrãs, nos jornais, no ecrã da televisão tradicional ou no ecrã do nosso computador ou do nosso telemóvel. Em termos de consumo de notícias hoje em dia, só aqui resumindo, o que é que consome mais? Online, televisão? Online. Sem dúvida. Online. Então, olhando para esta trajetória, não é, de consumo de notícias através de diferentes meios, e foi de facto uma experiência muito diversificada, como é que vê a evolução do jornalismo em Portugal, desde a sua infância, juventude, até hoje? Ora, o jornalismo... Como é que percepciona isso e, ao mesmo tempo, o jornalismo, terminarmos depois com esta, continua a cumprir o seu papel na sociedade? Sim, eu acho, quando eu olhei o jornalismo, quando eu cresço com as notícias, como todos nós, e há jornalistas daquele lado do ecrã e daquele lado do papel, com grande impacto na sociedade, os que aparecem na televisão, não é? Às vezes esquecíamos da importância do jornalista do papel, tinha tanto ou mais importância do que o pivô que estava, que no meu tempo diziam que era um papagaio, mas tem também o seu papel preponderante e quem está ali por trás. Mas com o decorrer do tempo eu vou-me apercebendo que o jornalismo de facto é parte da sociedade. E era tão importante como um posto de saúde, como um hospital. Era importante termos o jornalismo com o crescer, não é? Era um marco de que o país, e quanto mais livre ele era, e nós vamos quando aparece depois os outros canais e o pluralismo nesse contexto, fica claro de que o país também mudou e de que o pensamento também mudou e de que há abertura para outros pensamentos, para outras reflexões, para outras notícias, para outros contextos, e era muito agradável, e nós percebemos que foi um marco, não é? E acreditávamos no jornalista. Eu fui jornalista durante 2 anos, apercebi-me que realmente o jornalista tinha um papel preponderante quando chegava, um papel que até de algum poder, não era? E assustava não só no período em que eu trabalhava, mas eu depois, feito uma reflexão, quando o jornalista chegava a algum sítio, podia noticiar alguma coisa que não estivesse bem, ninguém queria que isso acontecesse, tinham ali um certo poder e um impacto. Felizmente ou infelizmente, o jornalismo vive porque pessoas existem a fazê-lo, e as pessoas precisam de ganhar, e a certa altura acho que foi necessário haver ali uns financiamentos, e o jornalismo, a partir de certa altura, tem que agradar é uma reflexão que eu fui fazendo, tem que agradar a um certo contexto económico que o sustenta. E hoje em dia eu olho para o jornalismo com algumas reticências, com algum medo, que não cumpra o seu papel primário, que eu acho que neste contexto há papéis que não podem evoluir, há características e factos que são o que são e não podem serem alterados. Quando são alterados é porque alguma coisa... neste contexto do jornalismo, não sei se me estou a fazer entender, não é positivo o jornalismo. E então, eu hoje em dia sinto muito isso, tenho receio que o jornalismo seja dominado por um determinado contexto que nos desagrada e que todos nós estejamos a olhar para as notícias, para o jornalismo que é feito e para aquele jornalista,
com alguma dúvida e pouca credibilidade. Não pela pessoa em si, mas porque a pessoa em si também certamente às vezes pode ter que exercer o seu papel num determinado contexto que até não era muito aquele contexto que ele queria. Fará o que pode e o que consegue mediante o cenário onde ele se enquadra. Não sei se ajudei a responder à pergunta. É a sua percepção. Olha, muito obrigada. Estamos no final. Não sei se mais alguma coisa gostava de acrescentar relativamente ao jornalismo hoje em dia. É uma visão um pouco pessimista, não é? Que nos apresenta. Ainda assim, tem um papel social importante. Muito, do meu ponto de vista. É isso que... Assim, eu tenho uma visão pessimista de medo, não é? De receio que mude as raízes e os fundamentos do que é o jornalismo e da importância do papel dele na sociedade. Tenho alguma esperança que algo mude, temos que ter. Mas dada a conjuntura, nós temos receio do que é que possa acontecer. Mas se sempre foi importante e pertinente, a minha esperança é que quem está à frente continue a pensar jornalismo comum com os mesmos princípios e a fonte real das raízes do jornalismo, porque poderá vir a ser ele o único que terá poder para fazer a diferença em continuarmos a conseguir trabalhar em cenários de democracia dentro daquilo do que é, em cenários verdadeiros e a dar papel preponderante a figuras que realmente são importantes ter naquele palco, porque neste momento ninguém sabe muito bem quem é que deve estar no palco, porque com as redes sociais nasceu aquela ideia de que todos temos direito a palco, todos temos direito à opinião, mesmo não sabendo que opinião é que estamos a ter e de onde é que ela nasce e o que é que significa dizer certas palavras. E eu espero e tenho esperança que nesse contexto que exista pessoas, eu não estou, o meu papel é como professora, mas que no exercício da ação no terreno ainda se possa encontrar pessoas de vários, depois há vários setores que estão envolvidos, não é só o jornalista, o diretor e mesmo quem está por trás do cenário económico ou financeiro que tem que ajudar e que tem que manter isso, consiga perceber o papel fundamental do que é dito, como é dito e para quem é dito, porque nada é mais relevante e importante na sociedade do que a troca de informação, o cruzamento do discurso livre, coerente e persistente no olhar do outro e na partilha de uma sociedade que, com todos os defeitos que possa ter e problemas que tem, mas que se consiga, através de algo extremamente complexo de exercer, que é o diálogo, produzir mensagens que nos possam dar esperança, segurança numa sociedade que se quer livre, coerente e com futuro. Muito obrigada. Excelente forma de terminar. Damos por terminada a entrevista.